Olá, boa noite. Vamos agora dar início à nossa live tão esperada com um convidado muitíssimo especial. Tenho certeza que vocês não irão se arrepender de estar aqui essa noite com a gente. Já já a gente estará aqui chamando o nosso convidado especial para estar falando nessa noite sobre o aumento do número de casos, né, dos diagnósticos de autismo. Vamos ver aí, o pessoal está entrando? Então vai me avisando, hein, Luana? Porque eu não consigo ver se o pessoal está entrando. E aí, posso entrar aqui? Você vai deixar? Vai, né? Show. Tá com eco, não? Vamos ver. O povo que está entrando, que eu gosto de falar, gosto de ver quem é. Não está ao vivo ainda, não estou vendo, gente. Vamos me ajudar aqui, povo. Cadê, Luana? Agora foi. Deixa eu baixar aqui o áudio para não atrapalhar. Ih, olha quem chegou aí! Já está na tela. Muito obrigado pelo Doutor Mauro convite. Lins, né? Neurologista, neuropediatra, especialista em autismo, Uhum. um profissional de excelência e que trabalhamos juntos. Vamos falar baixinho, baixinho, vamos falar na Pestalozzi há muitos anos atrás. Podemos falar que há décadas atrás. Sim, podemos falar talvez outro século, né? Digamos assim. Outro século, pois é, mas a gente é novinho ainda, doutor Mauro. Claro. Ainda temos muitas coisas para fazer dentro dessa realidade, né? Sim, agora que a gente está ficando melhor, né? Isso, com certeza, cada vez mais experiente, Isso. né? Mas Conta queria muito. falta muito Conta. ainda, com certeza. Mas queria, né, desejar aqui, né, as boas-vindas para esse momento, né, junto ao Claro. Espaço Céu, a gente se reencontrou, né, profissionalmente, depois de Uhum. termos trabalhado junto na estimulação precoce, né? Uhum. E aí eu queria que você se apresentasse um pouquinho. Vou chamar você, porque você é Claro, novo claro, ainda, claro, né? claro. Se Sou apresentasse um jovem há pouco. mais tempo, como eu Jovem há falo. mais Entrei na tempo. juventude há mais tempo, né? Isso. Se apresentasse um pouquinho Então, aí pra querida, gente. obrigado pelo convite, obrigado por suas palavras tão carinhosas. Realmente a gente tem uma história, né? Se conhece há muito tempo e a Sim, vantagem de ver o que vai mudando na medicina, sim. os conceitos, as ideias, né? Então, meu nome é Mauro Lins, eu sou médico formado aqui na Universidade Federal Fluminense, onde eu fiz residência de pediatria, depois de Sim. neuropediatria no Instituto Fernandes Figueira da Fiocruz. E depois sempre um apaixonado por nutrição, suplementos, vitaminas, meio ambiente. Então Sim. comecei a estudar efeitos do meio ambiente sobre a saúde em geral e principalmente sobre o desenvolvimento há bastante tempo atrás. Me empolguei muito com isso lá por 1997, o ano 2000. Depois segui firme nisso, trabalhei até no Brasil como consultor na Itaipu Nacional, do maior projeto, assim, um dos maiores projetos de meio ambiente do mundo, né, o programa Cultivando Água Boa, onde justamente eu ensinava as pessoas, orientava para terem mais cuidado com o que consomem, em termos de Sim. pesticida, etc., visando uma melhor saúde ambiental e também uma melhor saúde dos habitantes da região. Então, estou Sim. envolvido nisso já há bastante tempo, né? É um resumo Bacana. assim bem curto, né, Sim. de muitas experiências que eu venho adquirindo ao longo do tempo. Fora, inclusive, do Brasil, né, É doutor Mauro? bastante fora do Brasil, nessa indústria de suplementos, alimentos, vitaminas. Eu trabalhei para empresas de realmente vários países, como consultor, muitos Estados Unidos, Canadá, Japão, Portugal, Sim. África do Sul, Filipinas, então Nossa. bastante países diferentes, né? Sempre nessa busca de melhor qualidade de vida em termos da alimentação e de substâncias químicas nos produtos em geral que nós utilizamos no dia a dia, sem paranoia, né? Mas eu peguei lá quando começaram a falar do bisfenol A, o BPA, né? Aquelas garrafas, a Born Free, que eu
uma garrafa que era uma mamadeira sem o bisfenol, sem o BPA. Isso começou lá em 2008. Enfim, é muita vivência, muita experiência. Eu sou apaixonado por esse assunto, né? Amo a medicina de uma forma geral, mas tenho a paixão por esse lado dessa medicina mais ambiental. Sim, bacana, bacana. E aí, assim, entendendo um pouco desse cenário que hoje a gente se encontra, né, doutor Mauro, em relação ao aumento de pessoas com autismo, dos próprios diagnósticos, né? A gente vê esse aumento, né, esse crescimento dos diagnósticos, haja visto aí as pesquisas, os estudos, e agora mais recentemente do CDC, né, que chegando a 1 para 31 dessa realidade, né? Como é que você vê isso? Como é que isso se explica? O que tem realmente por trás disso? O que tem acontecido para a gente ter aí esse aumento de diagnóstico de pessoas com autismo e que a gente vê a cada momento, em cada ambiente que a gente vai, que a gente não via anteriormente, mas em qualquer lugar que a gente vai. Às vezes você nem está com a pessoa que é realmente autista ali, mas você está conversando com alguém que sempre diz: ah, meu sobrinho tem autismo. Ah, o meu vizinho tem um filho. Sempre tem alguém que tem autismo. Né? Então, Virgínia, é um assunto bastante complexo, né? Mas não é para ser tratado de forma apaixonada, e sim de forma técnica, porque tem umas polarizações agora, né? Que envolvem pensamentos políticos às vezes e tudo. Enfim, a explicação mais básica, a explicação que todos dão, é porque como houve maior conscientização, mudança de critérios diagnósticos, maior acesso das famílias a um médico ou uma equipe que possa fazer um diagnóstico, também populações que eram desassistidas por uma série de questões socioculturais e tudo, passaram a ter acesso também melhor à saúde. Então, isso explica, mas não justifica esse número todo. Então, isso explica em parte, e uma parte ainda é bastante misteriosa. Então, eu acho que tem que ter pesquisa, sim. A gente precisa entender melhor esse aumento no número de casos, né? Porque muitas pessoas falam que aumento no número de diagnósticos, porque agora se faz mais diagnóstico, ou existe um aumento real do número de casos. Então, a minha posição, e de vários colegas meus também, que são cientistas de nome internacional, chefes de departamento, gente antiga nessa área, para eles realmente existe um aumento do número de casos. Então, alguma situação, são várias as teorias, principalmente na vida pré-concepcional, ou seja, é o ambiente da mãe antes dela engravidar ou perto dela engravidar, o que ela está vivendo, o que ela passa no corpo, o que ela respira, o que ela consome, se isso pode estar afetando o desenvolvimento da criança depois, e mesmo durante o período pré-natal, durante a própria gestação, o que ela entra em contato. Isso não é para ficar assustando todo mundo, mas há linha de pesquisas nessa área. Então, são várias as teorias. Também a gente tem agora pais, às vezes famílias que engravidam, né, com mais idade, né? Então pais principalmente mais velhos e tudo, mas mesmo assim isso não explica, porque a gente não está vendo o aumento, por exemplo, de outras situações que são relacionadas, às vezes, à idade paterna avançada, à idade materna avançada, como a gente vê, às vezes, síndrome de Down, né, que tem essa relação, mas não estou vendo uma explosão de diagnósticos nessa direção. Então, a gente tem que ficar muito atento, porque realmente há um aumento, né, na minha opinião, embasado em tudo que eu estudo, e nos meus colegas também pesquisadores de nome, há um aumento real do número de casos. Isso é bem simples, né, que a gente vê no dia a dia, como você falou. Então, eu me lembro na minha escola, uma escola grande, né, quando eu era criança e começando a adolescência, com mais de 2.000 alunos, e assim, eu não me recordo de uma criança com esse comportamento típico que às vezes a gente vê, né, com estereotipias vocais importantes, motoras, correndo, não consegue ficar na sala de aula. Eu também me lembro como plantonista de emergência pediátrica, que eu fui, né, nos anos 90, de 92 até 98, e nunca atendi uma criança que apresentasse essa sintomatologia. Claro que existia, mas existia muito pouco. Eu converso também com amigos dentistas, né, mais experientes e tudo, eles falam, antigamente não atendia, não aparecia. Então, muita gente diz, as famílias não levavam para terapia, as famílias não levavam para lugar nenhum, as famílias prendiam em casa. A gente ouve muito isso aí, né? Então, prendia em casa, mas essa criança não tinha cárie, ela nunca precisou ao dentista, ela não teve uma febre, uma pneumonia que precisasse a emergência, né? E ainda assim,
Onde estão essas crianças todas hoje em dia? Se o número de casos sempre foi o mesmo, é agora que se diagnostica mais, onde estão agora esses indivíduos com 60, 70, 80, 90 anos? A resposta que dão, eles evoluíram bem. Eles evoluíram bem, assim, com a né? família aprendendo em casa, né? Então, Sem intervenção, né? então, como? Não tem explicação, os números não Não batem, né? batem. E 2023, acho que foi 2023, o caso número 1 descrito, né, pelo Léo Kanner, do Don Triplett, que faleceu com, acho que, se não me engano, 89 anos, né? Então, ele foi diagnosticado lá no início dos anos 40, Sim. numa cidade pequena, não minúscula, mas pequena, e que as pessoas conheciam ele no dia a dia, então já começaram a saber o que era autismo e tudo, tinha um exemplo característico e tal, mas não tinha outros diagnósticos na cidade dele. Sim. Então, se a proporção fosse de 1 para 31, como hoje em dia, dessa prevalência, então teriam outros casos e as pessoas conseguiriam reconhecer. Sim. Mas isso também não ocorreu, né? E sempre lembrando, que traduzindo esses números, porque esse 1 para 31 foram de crianças que nasceram em 2014 e o estudo foi finalizado em 2022, quando tinham 8 anos de idade. Então, por que 8 anos? Para 8 anos, para poder ter certeza que o diagnóstico é esse mesmo. Então, isso, essa prevalência, esse número, é para quem nasceu nessa época, é para quem nasceu em 2014. Imagina agora. Então, mas imagina agora. Então, você falou 1 para 31, na Califórnia, os dados nos Estados Unidos já são de 1 para 20. Olha isso. Né? E não é exclusivo de diagnóstico americano. A gente vê essa explosão do número de diagnóstico, de casos e diagnósticos praticamente no mundo inteiro. Na Coreia do Sul, os números são elevadíssimos, já era 1 para 26 há anos atrás. Sim. Então, a gente tem que ficar alerta em relação a isso e não tem nada de errado nesses investimentos que querem fazer para estudar o que pode estar causando. Né? A gente não quer normalizar ou erradicar o autismo, a gente quer saber como ficam esses casos bem graves. Será que eles não poderiam ser prevenidos? Por mais que a família ame os filhos, eu tenho certeza disso, que eu convivo no consultório, né? Mas é uma vida muito angustiante para os casos gravíssimos que me procuram. Inclusive do futuro, propriamente, né, doutor Mauro? Por conta do nível de dependência dos casos muito graves, né? Então, a família traz uma angústia muito grande. Sim, Se nós pais, que já temos nossos filhos, né? Eu tenho filhos típicos, apesar de atípico também, que é TDAH, é atípico. E também sou TDAH, sou atípica. Mas... Todos temos características de alguma coisa. Temos, né? Então, assim, a gente já tem preocupação com os nossos filhos, com o futuro, com o desenvolvimento deles, né? Com a direção adequada na vida. Imagina um pai, uma mãe que tem um filho com autismo. A preocupação no sentido desse funcionamento adaptativo é muito grande. Claro. Eles carregam essa angústia, né, a vida toda, né? Até por conta de quando eu faltar, quando eu não estiver mais aqui, o que vai ser? Quem dirá os casos gravíssimos? Sim. De ordem profunda, né? Então, eu acho que vale a pena, já que você tocou um pouquinho também, a gente falar um pouquinho desse autismo profundo, que é um termo recente, que tem gente que não gosta, porque acha que vai categorizar, colocar mais rótulos ainda, mas é uma realidade. Estima-se que, pelo menos no último congresso da Sociedade Internacional de Pesquisa em Autismo, que foi agora, né, recentemente, pouco mais de um mês, são várias palestras simultâneas, às vezes 7 ao mesmo tempo, você não tem como assistir tudo ao mesmo tempo, né? Você escolhe, em um salão que estava lotado e muito grande, era um painel sobre autismo profundo. Você vê como as pessoas estão se interessando, que chega a ser 27% dos casos. Né? E essas famílias, elas foram negligenciadas pela pesquisa de forma assim, muito aguda, porque praticamente não há verbas, não se dedica dinheiro, recursos profissionais para o estudo desses casos, como a gente pode melhorar a vida deles, e principalmente, será que poderia ser prevenido? Né? Esse tipo de caso, então eles são esquecidos das pesquisas. As pesquisas ficaram muito no ramo da inclusão também, em estudos de características genéticas, tudo isso é importante, mas não pode esquecer um lado. Né? Como tudo na vida tem que ter um ponto de equilíbrio. Ninguém pode ficar de fora se você está falando em inclusão. Então, inclusão não é só para o caso leve, que acha que o autismo não precisa ser tratado como uma condição,
que não precisa de terapia, que não precisa de nada, que é só a sociedade que não me entende direito, a sociedade que não está preparada para mim, tudo bem, essas pessoas existem, mas elas não podem ser egoístas a ponto de que, assim, não tem que ser tratado, não tem que se fazer nada, não tem que descobrir causa. Tá, para elas está tudo bem. E para a família que eu tenho, a criança às vezes já adolescente, ou 10, 11 anos, uma criança que ainda usa fraldas, que é totalmente dependente da família, né? Inclusive, esse conceito de autismo profundo, as pessoas confundem que é um autista que é mais agressivo, que tem algum componente de irritabilidade ou agressividade. Não, o conceito é de uma criança que precisa de um adulto 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ela precisa dessa assistência contínua. E às vezes precisa também de terapia muito intensiva. Né? E temos clínicas e pessoas bem especializadas, como no seu caso, que precisa de uma intervenção precoce, precisa de uma intervenção intensiva. E se você me permite comentar, muita gente agora contra essas intervenções mais intensivas. Bem, se elas não deram certo para um ou outro, né, que talvez não precisassem de tudo isso, tudo bem. Agora, isso não quer dizer que outras famílias não precisem. Que o tratamento tem que ser personalizado. Às vezes eu explico no consultório que é como uma roupa. Por exemplo, esse blazer, ele pode estar vestindo bem em mim, mas ele não vai vestir bem no meu irmão, por exemplo, ou em outro colega meu. Então, eu tenho que pegar meu blazer e jogar fora? Não. Em mim, ele serve muito bem. Se ele não serve para outra pessoa, é uma outra condição. Então, a gente tem que ter essa humildade de saber que alguns indivíduos precisam de uma terapia mais intensiva, às vezes com dificuldade com seguradoras de saúde, até o próprio judiciário está com dificuldade em entender esse tema. E eu dou um exemplo para a família no consultório. Realmente, se você leva seu filho pequeno, que está com um pouquinho de coriza, espirrando um pouco, febre, 36,9, 37 de temperatura. Se você leva numa emergência, o médico não vai internar seu filho no CTI, porque ele tem bom senso. Mas assim, então vamos fechar os CTIs? Não. O CTI tem que estar lá para quem precisa, que chega em dificuldade respiratória. Então, a mesma coisa, as clínicas e os tratamentos com carga horária mais intensiva e multidisciplinar. Para a criança que não precisa, fazer um número grande de horas não vai ser bom para ela, porque ela não precisa daquilo. É o exemplo do CTI. Agora, para quem precisa, é indispensável. Porque é o que pode mudar a vida da família e, pelo menos, a gente está dando uma chance para aquela família, que pode fazer toda a diferença, porque eu tenho experiência com isso, você tem experiência com isso, e a gente vê que na prática funciona. Então, está na hora da gente ter mais atenção para quem precisa dessas terapias mais intensivas e lembrar que muitas famílias vivem uma angústia que só elas sabem, ninguém tem como saber, mas uma angústia assim, muito profunda por ter um filho com comprometimento bastante severo. Então, essas pessoas precisam de atenção, precisam de tratamento e a gente precisa entender por que elas estão com esse comprometimento tão grave. Não tem nada de errado em tentar entender isso, porque a gente quer qualidade de vida. E a prevenção é o melhor tratamento para muitas situações. Quando as pessoas às vezes falam assim, a criança com autismo, ela precisa ter tempo para ser criança. Tudo bem. O que a criança faz quando pequenininha? Brinca. A única coisa que ela faz na vida é brincar, comer, né? Se relacionar, brincar com uma outra criança. A criança com autismo, ela tem o déficit no desenvolvimento das habilidades. Ela tem um atraso nesse desenvolvimento. E se você, principalmente pelo déficit de imitação, né? A criança não vai acompanhando o ritmo do desenvolvimento, a princípio típico, né? Que é lá estudado e visto que as crianças naquela determinada idade fazem ou tem aquele nível de desenvolvimento, ok? E aí, se aquela criança não tem isso e ela precisa estar no meio social, se adaptar, se relacionar, interagir, nós somos seres sociáveis, né? Interagir, trocar, se relacionar, eu preciso ajudá-la a fazer isso. Claro. E através de quê? Do desenvolvimento dela? Através da brincadeira. Então, por exemplo, como que eu faço isso? Através de técnica. A técnica adequada, o modelo de intervenção adequado vai auxiliar essa criança a aprender a brincar, por exemplo, e se desenvolver. Claro. Ao invés de ficar só nos movimentos restritos, repetitivos, na rigidez dela, eu vou trazendo variações na brincadeira com técnica adequada, com consistência da intervenção, do procedimento que eu estou atuando ali com a criança para que ela desenvolva o brincar dela. Então, estar nessa terapia intensiva, por exemplo, numa criança no modelo Denver de intervenção precoce, 15 horas, você vai estar brincando com ela, que é o que ela faz, só que com técnica para ela se desenvolver.
muito mais do que deixar ela livre, correndo de um lado para o outro, fazendo suas estereotipias e não desenvolvendo. Correto. Então, se ela não for direcionada, ela vai sedimentando, às vezes, percepções e comportamentos inadequados. Então, essa intervenção é fundamental e eu não entendo ainda porque há dúvidas em relação a isso. Então, a gente tem visto pessoas até com ótima formação e tem visto também dentro do judiciário, às vezes, essa questão de que criança precisa de tempo, precisa de vida, precisa de brincar. Ninguém é contra isso. Criança tem que viver, tem que estar... Eu até estimulo muito contato com a natureza, tudo isso. Agora, eu tenho famílias que a criança mal consegue sair, a família não consegue sair com a criança de casa. Precisa de alguém junto sempre. Situações desesperadoras. Então, essa família tem que aprender como lidar com a criança. A criança também tem que ser trabalhada. Não é assim jogar aos leões. A criança precisa... Então tá, joga lá no parquinho de qualquer maneira. Se a família não sabe como lidar com aquilo, ou mesmo dentro do ambiente escolar, né, aquela criança ela não vai conseguir se entrosar direito. Então ela precisa dessa mediação, ela precisa dessa ajuda, ela precisa suporte, né? de suporte técnico para ela, como existem várias situações da vida que às vezes a gente precisa, né? Eu estou conversando com você agora, você está de óculos, então por que eu estou sem óculos? Então, por que eu estou sem óculos? Você é obrigado a tirar o seu óculos? Não, né? Você precisa dele, né? Então, se você for então para um parque, aí você chega no parque e tem que tirar o óculos, você não pode, né? Então, a mesma coisa para a criança que precisa de um apoio para o desenvolvimento, ela precisa ser melhor direcionada. A gente não está fazendo nenhuma violência contra a criança, pelo contrário, a gente está dando a mão. Por isso a intervenção naturalística, né, doutor Mauro? Te interrompendo, né? Naturalista, porque você vai trabalhar nos ambientes naturais da criança. Então, você vai trabalhar em casa, você vai trabalhar na escola, você vai trabalhar na clínica, que não é, né, tão natural, mas você vai trabalhar no parquinho, você vai trabalhar no iFood, você vai trabalhar no restaurante, de uma forma que ela possa estar melhor inserida nesse como contexto. Acontece nos centros mais modernos que propiciam esse tipo de abordagem terapêutica. Às vezes eu também brinco, eu gosto de trabalhar com exemplos, né? Por exemplo, aprender a nadar. Aprender a nadar, provavelmente você vai ter que aprender na água, né? Não dá para aprender no seco, no chão de uma sala, ou aprender a nadar num consultório, por exemplo. Então, você vai ter que estar na piscina. Agora, você não vai pegar a criança, ó, tá aí a piscina, e jogar a criança dentro da piscina. Então, o que você vai fazer? Tem um treinamento, tem um aprendizado, né? O jeito certo de se fazer as coisas. E no ambiente certo também. Sim. Então, no desenvolvimento infantil, então, essa criança precisa de apoio nesse mundo que as pessoas querem. Tem que estar na rua, tem que viver, tem que estar nos ambientes, tem que estar com as outras crianças, mas às vezes precisa desse direcionamento, como do exemplo da piscina. Ela não sabe nadar direito ainda, ela está aprendendo a boiar, então tem que ter alguém para ajudar, porque senão a criança também percebe, ela mesma vai se encolhendo, ela vai evitando a exposição dela em certos locais, as outras crianças também às vezes vão se afastando um pouco, que é até um comportamento natural, porque não consegue ter uma comunicação, né? Não tem reciprocidade, então é uma tendência natural. Então a gente precisa, né, de melhores serviços, né, mais serviços bem preparados que possam dar essa assistência, e tem que haver um jeito de que as famílias possam ter isso, possam ter acesso, porque é uma necessidade de saúde pública, né? Porque não é só preparar a sociedade para receber, não é por aí, isso não comporta o todo, não comporta as crianças graves. E, por mais que digam que sempre foi assim, né? No livro, até já falei isso antes em outro momento, o livro Nelson, que é o livro texto de pediatria, talvez um dos mais famosos do mundo, né? Que são 2 livros gigantes, assim, 4.000 e poucas páginas. Na introdução desse livro de pediatria, antigamente a preocupação eram doenças infecciosas, mortalidade infantil, desnutrição. Claro que essa preocupação existe. Infelizmente, isso ainda ocorre em alguns locais do mundo. Também não entendo como, mas infelizmente isso ainda existe, né? Mas a preocupação principal, né, o que está mais descrito na introdução desse livro, é a saúde mental infantil. Que da minha época que eu entrei na pediatria, a gente não lia isso nos livros. Sobre isso. Então, porque há uma crise, porque o sistema não dá conta, né? Se nós fôssemos fazer agora uma campanha de vacinação, eu e você aqui, quantas pessoas nós conseguimos vacinar num dia? Nem sei, centenas, né? Sei lá, passa até de 1.000, não sei, nunca fiz a conta, né? Agora, uma criança só,
né, com diagnóstico de autismo, que necessite de maior intervenção, quantos profissionais ela precisa? É apoio da escola, equipe multidisciplinar. Às vezes são 9, 10 pessoas envolvidas para uma pessoa, enquanto 2 conseguem vacinar milhares numa Com campanha. certeza. Então, o sistema não dá Não dá conta. conta. Eu costumo dizer, é o ecossistema do autismo. Porque é muita gente, por exemplo, envolvida para dar conta. Porque tem Sim. as comorbidades também, Sim, né? então, é uma outra questão ainda, né? Das comorbidades, porque tem crianças que têm comprometimento gastrointestinal severo, Sim. às vezes com a seletividade alimentar, que não é só de origem sensorial, também tem uma questão mais interna, Sim. fora epilepsias, distúrbios do sono, enfim, hiperatividade, o TDAH, comportamento TDAH, hiperativo. sim. Então, são. Déficit intelectual, Sim, né? déficit Deficiência intelectual, intelectual. que Tudo você vê como isso. as coisas mudam. Quando eu tive contato com autismo em 1992, com um professor lá desse Instituto Fernandes Figueiredo, um médico de lá que gostava do assunto. Estava me formando nessa época. Então, a gente falava que 80% tinha deficiência intelectual, agora os números já são de 30%, 30% a 40%. Então, para você ver como esses conceitos, né, que a gente vai aprendendo com o tempo. Tá? Então, eu acho que a gente precisa educar bastante nessa questão das terapias, da necessidade da intervenção precoce. Essa conscientização cada vez maior, né, doutor Mauro? E também que tem que ter mais apoio para quem quer estudar mais a fundo o que pode estar causando autismo em um subgrupo de crianças, né? Como você falou das comorbidades, a gente imagina, então, eu estive nesse congresso da Sociedade Internacional de Pesquisa em Autismo, né, onde eu sou lá membro titular, e estava o professor Michael Lombardo, que é um americano, mas mora na Itália, do Instituto de Tecnologia da Itália, que, para quem conhece, assim, é o máximo, digamos assim, na carreira de alguns pesquisadores na Itália. E ele mesmo falou que o autismo do futuro será diferente do autismo de hoje. Em que sentido? Porque teremos uma medicina de maior precisão. Então, aquela criança que tem o diagnóstico é autista, ela vai ter o diagnóstico, de repente ela tem uma síndrome, isso e aquilo, descobrir alguma coisa do metabolismo dela, que o metabolismo funciona diferente, ou tem uma alteração genética, ou então houve algum comprometimento epigenético, que a gente pode conversar um pouquinho sobre isso se você quiser. Sim. Então, isso tudo vai ser mais desmembrado, o que vai facilitar os estudos. Porque hoje em dia de estudo, muita gente fala, não tem estudo. É uma intervenção que a gente faz, não tem estudo. Ou às vezes é um suplemento, é um medicamento, não tem estudo, porque os estudos são muito mal feitos, a maioria deles. Porque é uma população extremamente heterogênea. Então você Também mistura. Não interessa alguns, né? Então, você mistura laranja com maçã, com melancia. É tudo fruta, tá, mas são frutas diferentes. Então, está misturando tudo. Então, a gente imagina que no futuro, determinados grupos de crianças com a sintomatologia autista, eles vão ser estudados separadamente. Sim. E a gente acredita que seja mais que o autismo, seja mais um conjunto, um complexo de sintomatologia do que assim, uma condição ou um transtorno. Né? Então, tem esses sintomas que são comuns a indivíduos, mas que por detrás disso, o que causou é bem diferente entre um e outro. Então, o autismo da Maria é completamente diferente do autismo do João. Então, às vezes, o que deu certo para o João não vai dar certo para a Maria, mas a gente sabe que as intervenções comportamentais, as terapias, elas atingem todo mundo, independente dessas outras questões. Sim. Para questões mais biomédicas, digamos assim, de intervenção medicamentosa, enfim, do apanhado geral da criança, aí que realmente isso faz bastante diferença. Porque uns vão responder, outros não vão responder, como tudo na medicina. Como tudo, né? na medicina. Eu explico mesmo. Tem uma reação, né? Por exemplo, existe um medicamento só para hipertensão arterial? Não. Tem vários. Por quê? Porque deve ser que um funciona melhor para o indivíduo, o outro não funciona. Idem para depressão. Existe um antidepressivo só? Se a medicina fosse tão fácil assim, um remédio para cada coisa, estava mole. Estava mole, entendeu? O médico não precisava estudar tanto assim, né? Não precisava ter uma memória tão grande e saber juntar tudo isso, ainda a interação entre os medicamentos e tudo. Então, acho que a gente caminha nessa direção. Numa medicina de maior precisão, que aquele indivíduo, então, ele tem uma alteração metabólica, ele não está funcionando direito em algum aspecto bioquímico do organismo dele, então vamos direcionar esforços para ajudar nessa direção enquanto ele faz terapia ao mesmo tempo e tudo. Uma coisa não invalida a outra. Com certeza. Quantas vezes a gente tem algumas dificuldades propriamente com a intervenção, porque existem questões de ordem biomédicas, orgânicas, que você precisa tratar. Sim. E, às vezes, a família também tem resistência, muitas vezes, com questões de medicação e etc.
E aí dificulta o nosso trabalho, né? E Sim, fala, não está avançando. Mas, ué, por que não está avançando? O que está acontecendo? Aí, quando você vai ver, a família acabou tirando a medicação por conta própria. E aí a gente já percebe uma alteração ali sim. naquele funcionamento daquela criança, né? E o contrário também, que é a crença, né, a dependência, que são as Que medicações ou vão um monte resolver. de medicações, né? É um conjunto. A medicação tem o momento certo de ser utilizada, a dose certa, mas também precisa das intervenções e por mais que as famílias tenham dificuldade, muitas vezes também tem que ter a participação da família em algumas atitudes, até na questão da tela, da exposição excessiva à tela, porque eu estou acostumado a lidar com autismo, né, há bastante tempo já, né? E hoje em dia, às vezes, eu tenho crianças muito graves que eu não costumava ver antigamente, porque além de um autismo mais severo, mais profundo, ela tem o vício da tela. Então, são duas questões que eu tenho que abordar, e às vezes, por Uhum, rigidez comportamental, essa questão fica muito intensa naquela criança. sim. Então, uma outra situação nova para a gente ainda, então tem que ter essa colaboração da família, né? Para Uhum, alguns casos, e como você falou, medicamento, isso tudo tem que ser muito bem orientado, sim. porque o medicamento não é para ter ojeriza ao medicamento, né? E acompanhado, né, doutor Mauro? Porque a medicação você tem que. Porque É, um dia tá tudo bem, daqui a pouco ela não tá, ou não tá fazendo mais, trazendo sim, resultado, tem ou que você tem que investigar. mexer, ou a criança ganhou peso, né? E você vai ter que ficar acompanhando É. de perto, Às né? vezes, alguns casos que a gente precisa investigar melhor, que eu encaminho para um gastroenterologista experiente, porque para algumas crianças com autismo, essa questão gastrointestinal, microbioma intestinal é importante. Ah, mas para o meu não é. Eu acabei de falar, cada caso é É um um caso. caso. A roupa que serve em mim pode não servir no outro. Mas essa parte da medicina é bem séria, tem muito exagero nisso. Mas tem Uhum. profissionais de altíssimo nível que estão bem empenhados no estudo dessa parte de como o intestino se relaciona com o comportamento. Eu conheço alguns desses pesquisadores, alguns são Sim, próximos de mim e estão avançando bastante nesse rumo, bacana. que também é interessante. Ou seja, tem, imagino que em breve nós tenhamos novidades, né? A gente vai entender melhor o autismo e os casos que necessitem de uma abordagem mais intensiva, a gente vai saber realmente o que Uhum. fazer de uma forma assim mais direcionada, Sim, uma categoria melhor para aquela sim, criança que a gente conseguiu colocar já dentro de um perfil, digamos assim, sim, ao de um invés de usar perfil. categoria, É, a né? gente costuma, Perfil é né, melhor. sempre fazer o quê? Processo avaliativo que vai nos ajudar a direcionar o que você tem que trabalhar com aquela criança e também o nível de intensidade que você vai dar àquilo. Tem Claro. crianças que não precisam de tanta intensidade, né? E aí você vai dosar e colocar, adaptando, né, as realidades delas. Às vezes precisa da terapia alimentar, precisa da integração sensorial, precisa da aplicação ABA. Então você faz uma composição, precisa da terapia, né, da integração sensorial, da Uhum. fonoaudiologia. Hoje, inclusive, as questões de ordem motoras estão aí, né, como entrando até como critérios diagnósticos que, né, irão Sim, entrar por conta da alta prevalência de crianças com alterações motoras, sim, né, de ordem motoras. Então você precisa trabalhar o motor dessa criança e você precisa trabalhar tudo e trabalhar o comportamento e trabalhar a habilidade, e trabalha, enfim. E aí você vai olhar, avaliar, ver o desenvolvimento das habilidades, ver a análise, né, do comportamento propriamente e das questões específicas, né, que aquela criança precisa, ou da fome, da TO, da alimentação, da questão do sono, que você precisa entrar numa medicação. É um conjunto, e aí você avaliando o todo, você vai direcionar aquele trabalho, aquele atendimento, né, aquele conjunto de trabalho, né, para aquela criança, de acordo com a necessidade dela. Daqui a pouco a gente reavalia, daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, e aí você vai vendo a evolução, acompanhando e vai vendo o quê? Vamos reduzir. sim, é personalizado. Personalizado. É. Vamos reduzir aqui, vamos reduzir ali, isso aqui não precisa mais, vamos tirar. Agora, sabe o que a gente vê também, doutor Mário? Vou contar uma coisa. Porque a gente está ali na mão, na massa. Às vezes a própria família tem dificuldade de aceitar quando a gente dá alta Ah, de tá. algumas terapias, né? Ou porque gosta, ou porque quer que o É, filho continue se viu os desenvolvendo, resultados, vê o né? Tem medo resultado e que tenha tal. perda e tudo. É, exatamente, de regredir de novo. Mas quando o terapeuta, né, especializado, ele não, já atingiu, já está bacana, nesse ponto ele não precisa mais, né? Vamos passar para uma outra atividade, por exemplo, questão motora. Passou pela fisioterapia, teve ganhos, teve evolução, por que não ir para um esporte?
Sim, nesse momento. E você, sim, como todos nós não precisamos de esporte para a vida toda, sim. precisamos, senão as coisas não ficam boas com a gente na Uhum, saúde, uhum, né? Não é só uma questão de estética, mas uma questão de saúde uhum, propriamente, né? E a criança também. Então, vamos direcionar ela para uma atividade esportiva, de forma que ela continue trabalhando as habilidades motoras dela, com acompanhamento adequado, né? Inclusive, a gente tem um projeto na clínica recentemente, que é o projeto 100, Corpo em Movimento, né? maravilha. Que é justamente para trabalhar a criança que já teve ganhos, né, significativos e que já pode estar muito bem numa atividade esportiva direcionada e adaptada. É maravilha. Por quê? Porque muitas das nossas crianças, quando a família tem esse desejo, né? Vamos botar no esporte, toda criança, né? Vai botar no Uhum, judô, vai botar numa natação, mas encontram barreiras nos ambientes aonde não tem profissionais muitas vezes preparados, uhum, qualificados para lidar com a questão do autismo, né? E aí se encontra ali dificuldade, coloquei, não deu certo, não funcionou, aí acaba tirando, fica frustrada e etc, né? Então, a nossa proposta, por exemplo, trabalhar essa questão do autismo, é ter o acompanhamento dos professores, com uma coordenação uhum, que acompanha, que dá a orientação do comportamento daquela criança, o que fazer, o que não fazer, e o professor fazendo um plano de esporte, né, de movimentos para desenvolver com aquela criança de forma acompanhada, uhum. né? Maravilha. E isso, assim, é fantástico, é super inovador que a gente Uhum, trouxe nessa proposta, como realmente um desdobramento do tratamento que a criança não precisa mais, sim. né? Mas ela precisa estar em constante estímulo do corpo, né? Como qualquer pessoa, né? E pelas barreiras que a gente encontra aí no mercado, fora, né? De atividades esportivas, a gente entendeu que esse caminho seria muito positivo para as crianças, né? Dando alta de algumas atividades, né, Sim. terapêuticas e entrando numa atividade esportiva direcionada e adaptada, por exemplo, né? É. Então, ótimo você ter tocado nesse aspecto motor, né? Porque realmente características motoras talvez entre no próximo critério diagnóstico, Sim, até dentro do DSM, né? Porque são extremamente comuns. Então, isso tem que ser trabalhado, inclusive não só para a saúde da criança, mas também para a integração dela, para a socialização. Porque os anos vão passando, aí já fica uma criancinha maior, pré-adolescente ou adolescente. Os obesa. amigos querem fazer uma atividade, querem brincar. Então, às vezes, vai dividir um time de futebol, você é o último a ser escolhido ou não é Sim. escolhido, porque é um pouco mais desengonçado, um pouco hipotônico. Tem Uhum, algumas síndromes genéticas que não são tão raras assim, mas que a criança tem uma hipotonia. Então, às vezes, durante mesmo a escola ou terapia, querem insistir muito com ela sentada numa mesa para dizer. Mas não ela já consegue. tá cansada, o corpo está dobrando, ela começa a ficar irritada, porque ela não tem culpa daquilo, insistem com ela. Se ela não sabe se comunicar, ela vai expressar esse estresse que ela está incomodada de outra forma, querendo sair, às vezes com irritabilidade. Então, essa questão motora é muito importante. E até avaliar se, às vezes, por isso que eu indico quase todos os pacientes para uma avaliação genética bem feita, porque Sim, às vezes há questões que a criança tem uma hipotonia, então não adianta forçar uma barra querendo que ela faça mais tempo de uma atividade motora do que ela aguenta. Né? sim, Então você tem que sim, respeitar esse sim, diagnóstico, essa sim. característica dela. Então o Dosar motor é isso, né? fundamental. Ela nunca vai deixar de ser hipotônica, né? Mas ela Mas vai você vai trabalhando, melhorar. mas ela vai funcionar muito Sim, melhor, que é o que a gente exato. quer, a qualidade de Uhum. vida. E até desse meu amigo que estuda bastante intestino, que eu estava falando, que é o James Adams, ele é da Universidade do Arizona, lá em Tempe, que é uma universidade grande, são 70 mil alunos, né, praticamente uma cidade, total de staff, tudo são 100 mil pessoas. E num dos estudos dele lá, com as famílias, ele viu que a atividade física muitas vezes tem um efeito ansiolítico, um efeito de reduzir a ansiedade, quase semelhante a um medicamento Olha convencional. que bacana. Isso funciona bem em crianças, eu não posso garantir ou recomendar isso para adultos, mas o estudo Aham. dele com crianças autistas, as famílias relatam que é atividade física, né? Esporte, por isso que no consultório quase sempre eu pergunto, dependendo do caso, está fazendo algum esporte, está fazendo alguma atividade física, porque diminui a ansiedade. Diminui Sim, para a gente também, né? Eu com viajo certeza. muito, não entendia no passado que a academia de hotel, as pessoas lá desesperadas, né? Mesmo Sim, passeando e viajando, é porque se sentem bem, sim, diminui a ansiedade, dá uma energia positiva para o dia, né? E, sim. e isso dá para todo mundo, Com para criança certeza, autista com também, por que certeza, não? com certeza. Meu filho, né? Que você conhece o João Uhum, Pedro, ele não sei se ele está aí assistindo a gente, que é pediatra, né?
e médico do esporte, Ah, né? que legal. Então, ele trouxe, né, esse desejo de desenvolver um projeto específico para a criança com autismo, né, voltado na relação com o esporte, né, baseado nessa formação dele e entendendo a importância de se desenvolver atividade esportiva para as crianças com É autismo, né? fundamental, né? Quando a criança, tem criança que não está no momento ainda, né? Sim, Por motivos que a gente falou, às vezes está muito grave, a gente vai regulando para que ela possa viver. E dentro da vida tem atividade esportiva e tal, mas ela tem que ser acolhida para isso. Tem que fazer com um profissional que saiba o que está fazendo, exatamente, que saiba lidar, exatamente. para que você consiga conquistar a criança para aquilo ali, e não que você Sim. provoque uma rejeição, um Aham. trauma, Isso, né? e um comportamento aversivo, não quer ir mais, né? Isso, A criança isso. desiste, não quer ir. Então tem todo um processo ali adaptado para a gente conseguir deixar a criança naquele ambiente. Tem sido assim muito bonitinho da gente ver o quanto as crianças estão fazendo esse processo, se adaptando e aí chegando no próprio movimento daquela atividade, seja ela do judô, da natação, Sim, de uma atividade que a gente tem, né, também do circuito funcional, para que a criança possa sim. fazer os seus movimentos de formas Então, mais é libertador libertador. e promove ainda a sensação de pertencimento, Sim. né? E facilita também essa interação com outras crianças através do esporte, né? Uhum. Eu também praticando esporte, né, mais jovem e tudo, amizades começaram dali, Isso. né? O seu colega de academia, de futebol, de natação, Sim, disso, sim, daquilo. sim. Então você promove a socialização dentro do ambiente saudável. Sim. E não a socialização como às vezes assim, mas tá brincando no videogame com um amigo. Tudo bem, Uhum. mas isso não, acho que não é natural, né? Acho que Sim. tem que ter esse contato físico Contato. mesmo, contato pessoal, contato com o esporte, contato com a natureza e não uma Uhum. interação assim artificial Artificial. à Aliás, a gente distância. vive uma crise, né? Sim, Sobre isso, né, doutor sim. Mauro? Isso em todos os âmbitos aí a gente vê nessa dificuldade de interação, né? As pessoas estão enfurnadas dentro de casa, as crianças não brincam mais, a rua é impossível de estar, né? E a gente vê muito crescimento da tela em algumas culturas. E na cultura brasileira tem esse hábito de dar celular para criancinha, né? Às vezes eu Uhum. vejo assim, Até para a alimentação, na hora da é, alimentação, né? então, então são Inclusive, você é erros. avó, hein, doutor Mauro? É, mas como? Eu não te conheço nem do século passado. Parabéns, tá? Você é vovó desse que é médico. Olha Parabéns, aí. parabéns. Então, essa questão da tela também acho que é importante, né, no dia a dia da gente, porque eu tenho visto a exposição precoce, não que ela vá causar o autismo, mas assim, Sim. não vai ajudar em nada. E as crianças em geral também, eu vejo às vezes crianças que eu estimo assim, 1 ano de idade, no carrinho de bebê com o celular preso ou um tablet, assim, vendo coisas que não existem, que são artificiais, que são criações de estúdio, enquanto deveria estar observando a outra criança ali, como ela brinca, como ela Sim. come, como ela se desenvolve, as árvores, os prédios, a vida, o meio Aham, ambiente. aham. Mas o cérebro dela está sendo Focado. inundado com informações que não existem, né, Uhum, no mundo real de uma forma assim uhum. generalizando. E aí são eu até explico para a família às vezes é como um bolo. O bolo ele dá certo quando você tem os ingredientes certos. Certos. E aí você está depositando no cérebro da criança, que é uma esponja em termos de absorção, Sim. absorve tudo, né? Tudo. A gente vê isso na prática. Então você está colocando os ingredientes errados Uhum, ali. Você está uhum, fornecendo um oceano de informações que não fazem parte da história natural do nosso DNA de uhum. ter esse tipo de informação nessa quantidade, nessa idade. Então você está dando ingrediente errado para o desenvolvimento do cérebro. Então a gente tem que alertar sobre isso também, né? Sim, sim. E gera uma dependência, né? Quantas crianças, meu Deus, você não consegue tirar aquela tela daquela E é muito criança, né? euforizante. É um Sim. É vício. dopamina, né? Então, é Tô euforizante. errada, doutor Não, Mauro? não está errada, não. Então, a gente vê na sociedade que as crianças também parece que tem que estar. Estou falando de crianças em geral, Em típicas. geral. Uhum. Tem que estar sempre fazendo alguma coisa muito uau, Não. muito intensa, alguma programação assim, enquanto não tem mais um tempo de pensar, né? De ficar quietinho um pouco, brincar a moda antiga, desenvolver a imaginação, interagir com o colega numa brincadeira às vezes mais física, de correr, brincar, enfim, num ambiente mais externo. Então fica tudo muito restrito. Isso também não é bom para o desenvolvimento. A criança tem que ter
um desenvolvimento mais amplo e não ficar só restrita essa questão muito de tela, muita informação de tela e pouca informação do mundo real. Sim, para onde nós estamos caminhando, né? Pois No é. mundo, né, doutor Mauro, como um todo. Então, e aí, se você me permite, no mundo como um todo, né? Esse aumento do número de casos que a gente começou lá no início, depois a conversa é tão boa, dá para ficar até amanhã, né? A gente vai desviando um pouquinho. Mas, Sim. assim, a gente falou do aumento da conscientização, visibilidade, mais Sim. acesso ao serviço, então isso explica o aumento do número de diagnósticos e o tal do aumento do número de casos real, né? Por que isso está ocorrendo? Então a gente leva para muita questão do meio ambiente. Né? Será que há toxinas ambientais, a mãe está sendo exposta a alguma coisa, como eu falei no início? Sim. Então isso a gente não tira da nossa cabeça, isso não é coisa de político atual que é criticado por um, valorizado por outros, porque quer investigar o autismo mais a fundo, quer descobrir causas, né? E parece que as pessoas não aceitam muito bem isso. Mas essa questão do meio ambiente, de uma forma geral, o meio ambiente também tem a parte sociocultural, socioeconômica, estresse, não são só substâncias químicas do meio ambiente. Mas as substâncias químicas são muito importantes porque elas podem ser mudadas rapidamente. Por mais que a economia não goste ou sinta isso. Olha né? isso. Então, tem até um artigo de janeiro do New England Journal of Medicine, que é considerada a revista científica mais importante do mundo, né, de uma forma geral. Um artigo agora de janeiro de 2025, como uma coalizão de profissionais, inclusive da área do direito, da Faculdade de Direito do Boston College of Law, a Faculdade de Direito de Boston, e vários médicos, alguns até que eu conheço. Então, tem essa rede de colaboração para que haja uma mudança nas substâncias químicas industrializadas que chegam para as crianças. Necessidade de nova legislação para que as crianças não sejam expostas a várias substâncias químicas que são produzidas e colocadas em alimentos, no dia a dia da vida, no dia a dia da gente de uma forma geral, como isso pode estar prejudicando o desenvolvimento, como isso atinge a mulher jovem antes da gestação. E isso não é devaneio, isso não é maluquice, isso não é nada que um político inventou agora, isso é antigo, né? Eu até trouxe uns livros aqui. Esse é um livro de 2008, né, falando sobre criança saudável, muito saudável, explicando como essas substâncias químicas do dia a dia podem estar prejudicando as crianças. Não é uma maldição, não quer dizer que vai prejudicar todas. Sim. Mas se prejudica uma, já está prejudicando, é o seu filho, né? Não interessa o restante da estatística. Mas, na verdade, o prejuízo é bem maior, não é uma pessoa só. E, na época, apoiado por atores. Tem aqui Tom Hanks, Brooke Shields, Kate Hudson, Erin Brockovich, que tem um filme famoso com ela, né? Que é uma pessoa que palestra até hoje, que eu também tive a felicidade de conhecer. Esse outro livro aqui, só sobre saúde ambiental relacionada à criança, do professor Philip Landgren, que são dois Philips, o Philip Grandjean e o Philip Landgren, que assim me inspiraram muito, porque são médicos, bacana. São da Universidade de Harvard. O Philip Grandjean é de Harvard e também ele é dinamarquês, é da Faculdade do Sul da Dinamarca, e estudam exposições ambientais, como isso pode impactar a saúde infantil, como pode impactar o desenvolvimento do cérebro há muito tempo. E a gente de prestígio, né? Tem a Irva Hertz Picciotto, que é um nome difícil de pronunciar, que é da Universidade da Califórnia em Davis, que já estuda exposições ambientais em crianças, inclusive relacionadas ao autismo há bastante tempo. A Linda Birbaum, que foi diretora da Secretaria do Governo Federal Americano de Meio Ambiente, de Saúde Ambiental. Ela também tem estudos importantes, ela também batalha, ela luta para que a gente tenha, que a gente saiba melhor o que a gente está colocando na nossa vida. Você vê, um medicamento novo para chegar no mercado, para ser aprovado, pelo menos nos Estados Unidos, no tal do FDA, são anos e anos e anos, e você tem que provar um monte de coisas, tem que fazer um monte de estudos, custa uma fortuna. Agora, um produto químico novo, que você queira colocar na sua roupa para que ela não amarrote, não sei o quê. Um produto químico novo que você põe como conservante lá no suquinho que você toma, que comprou na prateleira do mercado. E vários pesticidas e tudo isso. Nada disso requer estudo antes de ser colocado no mercado. Então, o que essas pessoas querem? Elas querem que esses produtos tenham que ter, assim, pelo menos, um critério bem maior
né, de investigação antes de serem colocados no mercado e que depois tenham acompanhamento depois de serem colocados no mercado, o que isso está causando. E hoje em dia você não é exposto a uma substância química só, são centenas. Tem um estudo antigo, que acho que é de 2007, da Cruz Vermelha Americana, que pegou bebês recém-nascidos, o sangue do cordão umbilical, as crianças já nasciam com, em média, 282 substâncias químicas, já que passou da mãe, né? E que a criança não pode escolher sobre isso, né? Não pode escolher sobre minha exposição, né? Se você hoje resolve começar a fumar, tá, foi uma escolha sua, né? Você tem um comportamento inadequado e tal, foi uma escolha sua. Agora esse bebê, o que ele escolheu, né? Ele já recebe essa paulada de um monte de substâncias químicas, várias que nunca foram estudadas, e estudar o coquetel, né, que estuda uma substância isolada. Agora, como elas se relacionam entre si, o coquetel dessas substâncias, isso ainda não é estudado. E as verbas para esse tipo de estudo também foram sumindo, foram sendo reduzidas, voltadas mais para essa coisa mais de acesso, inclusão, que é muito importante, mas a gente não pode virar as costas se realmente há poluentes ambientais afetando o desenvolvimento infantil. É uma questão muito séria que tem que ser esclarecida. Se nada for provado, ótimo, mas e se tiver alguma coisa lá, como muitos estudos indicam, para várias situações? Então é uma questão muito importante, né? Até o Philip Grandjean, esse que também é de Harvard e tal, ele já escreveu um capítulo, né, um livro dele falando sobre esse ralo cerebral químico, como se o cérebro das crianças estivesse indo ralo abaixo por causa do tal do mundo moderno. Então, nem 8 nem 80, né? Vamos evitar as polarizações que não servem para nada. É verdade. Mas, assim, não se pode negar que alguma situação está ocorrendo, que nós estamos vendo mais crianças com transtornos no neurodesenvolvimento do que nunca, porque eu estou nisso há muito tempo. Até TDAH, né, doutor? Sim, também, em geral, né? E dificuldades de aprendizado, dificuldades cognitivas, transtornos comportamentais, tanto é que a psiquiatria e a neurologia não estão dando conta, né? Mesmo em países com, digamos, com mais recursos financeiros, nos Estados Unidos, às vezes, a consulta com o neuropediatra é muito difícil de conseguir, demora muito. Sim, isso e com outros especialistas também. Sim, eu ia perguntar exatamente isso, né? Pela sua vivência no exterior, né? Em vários países, inclusive, até porque, assim, recentemente a gente teve contatos com pessoas, né? Que até nos buscaram por algum processo terapêutico e tal, da dificuldade nos países aí fora da questão do próprio diagnóstico, de terem, né, filas enormes para se chegar ao diagnóstico que leva anos. Sim, pode levar anos. E o acesso também à intervenção, consequentemente, fica negligenciada. Sim, tem locais que, quando acontece, a assistência é muito boa, né? Porque a criança, ela recebe as terapias, às vezes, na própria escola, né? Então, a escola tem como fornecer as terapias, tem a pessoa que vai em casa, que acompanha, né? Tem paciente de fora que tem uma enfermeira designada pelo Estado, que praticamente organiza a agenda da criança e leva e cuida, mas isso é raridade. Sim. Mesmo em países ricos, está difícil, né? Faltam profissionais também, né? Mesmo se você for ver em locais com bastante recurso financeiro, como, por exemplo, Dubai, né, que todo mundo vê, é muito dinheiro e tal, ainda há uma dificuldade pela falta de profissionais, por incrível que pareça, né? Olha isso. E a cultura, né, e tem muitos ocidentais, né, muita gente que sai de outros países para lá e que também tem dificuldade em conseguir alguém que atenda, que entenda do assunto, né? Então está cada vez mais difícil, porque o volume de crianças é muito grande. O preparo dos profissionais para essa área não é, assim, pelo menos na minha área, na área médica, ainda deixa a desejar, né? Geralmente o pediatra ele não é tão treinado assim para essas questões do desenvolvimento e mais para as questões biológicas, que é o bebê que está com uma diarreia, está com um problema intestinal, tá uma questão respiratória, uma alergia, uma questão pulmonar, que é o básico, né? Mas falta também esse olhar diferente, né? Pode ter até a opinião do seu filho, que é bem mais jovem, né? Que pegou a pediatria agora há pouco tempo, mas de uma forma geral eu não vejo a pediatria muito voltada para esse lado, né, do neurodesenvolvimento, digamos assim, e aí fica um vazio às vezes de quem procura, não procura, está cedo para dar diagnóstico, não está cedo. Então, voltando indo para os Estados Unidos, que eu tenho maior vivência, a idade média de diagnóstico é com 4 anos e 5 meses, ou 4 anos e meio, demora. Né?
Mas aí, tem que esperar o diagnóstico para o tratamento? Claro que Não. não, a gente tem que tratar o que está vendo, que é o que eu explico no consultório. Se a criança não está se desenvolvendo de forma adequada, tanto da parte de comunicação, de interação, mesmo da parte motora, tem que ser encaminhada para as terapias, tem que ser encaminhada para uma equipe multidisciplinar. Então, mas o terapeuta precisa do diagnóstico? Não, o terapeuta diagnóstico é o que ele aprendeu, é o olho dele, as ferramentas que ele usa, a mão dele para avaliação. Então, ele vai tratar o que ele está vendo, ele vai tratar o que a criança está apresentando de atraso. O diagnóstico a gente dá depois. Sim. Não tem esse desespero assim de só vou fazer se tiver diagnóstico. O meu filho tem que ter um diagnóstico de qualquer maneira. Não, às vezes o diagnóstico vai demorar. Sim. Às vezes, em casos leves, você precisa de anos para quando a pressão das habilidades sociais, das relações sociais ficarem mais sofisticadas e mais intensas, que aí aquela criança, às vezes, o pré-adolescente, o adolescente, ele não vai conseguir corresponder. Sim. Aí fica mais claro, ele é muito evidente, literal, né? Tudo que a gente já sabe, né? Agora, o atraso no início da vida, em qualquer aspecto, o que a gente tem que fazer? Tem que começar a intervir logo, independente do nome que você dê para aquilo, né? Porque é o momento que a criança precisa da assistência, a gente tem que dar a mão naquela hora. É como a criança que eu falei no início na emergência, a hora de dar oxigênio é agora. Sim. Se der depois, o negócio complicou. O cérebro está ali, como o senhor falou, uma esponja para absorver, né? Sim, a criança é a maior esponja, né? A criança é a maior esponja que existe em termos de absorção, né? Ela vai pegando tudo ao redor, ela vai juntando essas informações. Agora, quando ela tem dificuldade nisso, ela precisa ser direcionada, ela precisa ser ajudada. A gente tem que dar essa mão, que às vezes não é a mão para quem está com problema motor. Essa mão é quase que invisível, digamos assim, desse apoio do desenvolvimento das habilidades sociais, muitas vezes do desenvolvimento cognitivo. Né? Como não tem, às vezes, uma questão motora evidente, as pessoas não dão muita atenção. Né? Não valorizam então, ali, assim, né? Então, quando, às vezes, o cadeirante que chega num ambiente, que chega numa fila e tal, todo mundo tem, né, a empatia, né, de querer ajudar e tal. Agora, quando a criança às vezes é mais agitada e tudo, ou está gritando e tal, é mal educada. Né? Então não tem esse entendimento. Né? E essas coisas precisam ser trabalhadas, óbvio, mas a gente precisa também trabalhar assim, o que está causando. Né? O que está causando, será que pode ser remediado precocemente? Não só com terapia, mas também com medidas biológicas, né? Com intervenções medicamentosas. Muita família está ansiosa por isso. Quando a gente fala do autismo, sempre depende onde você se encontra no autismo. Né? Então, o Stephen Shore é um professor de matemática americano que falou a tal da frase, se você conhecer um autista, conhecer um autista. Então, já perguntaram para ele, se tivesse uma pílula que você pudesse assim, erradicar, apagar seu autismo, você tomaria? Ele falou, não, porque ele está bem assim. Ele gosta lá de assistir os negócios no YouTube e fica repetindo aquilo muitas vezes à noite, de madrugada, mas ele funciona muito bem, obrigado. Também tive já a oportunidade de conhecê-lo. Aí um psicólogo americano, Robert Nassif, um cara, um influencer e tal, uma pessoa que eu respeito bastante, já com filho adulto, do autismo profundo, totalmente dependente da família, né? Se eu não me engano, o filho dele já tem 30 anos ou mais. A mesma pergunta, se tivesse uma pílula que pudesse reverter o autismo, você daria? Ele falou, daria agora. Então, tudo depende de onde você se encontra. Se você está navegando em águas calmas, está tudo bem. Ótimo. Agora, se você está numa tempestade, você quer ajuda. Sim, né? Você quer um barco forte, você quer alguém que vá ao seu resgate. Não adianta esse papinho. Você está vendo o mar, a tempestade, mas o mar está calmo. Não, você está no meio da tempestade. Né? Você não vê a hora de estar em águas calmas. Mas quem vai te conduzir nisso? Né? Você é capitão de navio agora? Não? Você é mãe, você é pai. Entendeu? Essa eu acho que é a mensagem bem importante que a gente tem que passar também. Sim, com certeza. A necessidade, né, daquela criança ter um bom desenvolvimento, pelo menos, né, que a gente possa facilitar na vida dela o mais possível para que ela possa funcionar melhor naquela sociedade e, consequentemente, a família como um todo. Né? Claro. A família como um todo. Né? Eu acho que é importante termos esse olhar, essa consciência, né, mais apurada para a necessidade dos diagnósticos precoces, para justamente a gente caminhar dentro, né, da intervenção mais adequada. Porém, mesmo que aquela criança não tenha sido, né, diagnosticada precocemente, tendo um atraso no desenvolvimento, vamos trabalhar. Sim. Vamos estimular,
porque qualquer tipo de atraso, ele acaba trazendo um sofrimento para a vida da pessoa, né? E aí, com a abordagem adequada, a gente vai conseguir ajudar a estender essa mão, né? Que o Sim, senhor muito bem falou, estender essa mão necessária para que todos possam caminhar juntos numa direção mais favorável, sim, né? Já estamos a um estourados. do nosso tempo, né? Então vai ter que ter O parte episódio 2. 2. Vai ter que Pois ter é, parte episódio 2. 2, gente, porque a gente, quando fala do que a gente Eu pensei ama e que é agora que a gente ia apaixonado, começar. ó, doutor Mauro, mas quando a gente fala, né, daquilo que é a nossa propriedade, daquilo que é a nossa Sim, experiência, do nosso conhecimento, a coisa vai fluindo muito bom, né? E você tem um conhecimento riquíssimo, né, de sua experiência aí com pessoas renomadas dentro do autismo a nível internacional, né? Isso faz com que a gente fique aqui, com certeza, horas batendo um papo, né, sobre essa realidade do autismo, que, como você falou, não é, né, bonita, né? aham, E que a gente tem que olhar, né, todo o sofrimento que gera assim nas famílias, não é uma questão de não aceitação, não, de forma não alguma. é nesse sentido, né, mas do quanto a gente pode favorecer realmente para a gente ter as pessoas mais Sim, adaptadas à realidade que a gente vive hoje na sociedade, né? tá bom. Quer finalizar com um recado? Agradeço o convite, aproveito para parabenizar seu trabalho, né, que eu te conheço Obrigada, há muito doutor tempo, Mauro. sei da sua Obrigada. seriedade, tenho Obrigada. pacientes na sua clínica que estão indo muito bem e Graças a tudo. Deus. Enfim, é um trabalho bastante necessário, da forma que é feito, de uma forma Sim, integral, de uma forma que abre assim horizontes, que não está sim, restrito naquele cardápio ali convencional, né? sim, Feijão, arroz, sim. batata e fritas, digamos Uhum, assim, né? Então sim, vocês estão personalizando e levando novas experiências para essas sim, famílias, fora também do ambiente de clínica e tudo. E eu fico sim. bastante feliz, né? Que eu estou nessa guerra, né? Que para quem lida com muitos pacientes graves como eu, é uma É guerra, uma né? guerra. E a família conta que a gente tem esses soldados lá na fronteira, como tem você, né, já fornecendo ali esse suporte precoce. Realmente, a Sim, intervenção precoce é muito importante. A gente precisa treinar mais pessoas para intervenção precoce, treinar mais profissionais para que saibam encaminhar no momento necessário sim. e não só aquela coisa, isso é assim mesmo, que o Pedrinho falou com 4 anos, agora está ótimo. Que bom para o Pedrinho, mas você vai ficar esperando, né? Fulano também demorou para andar e tal, em outras situações. Mas isso é assim mesmo. Isso é assim mesmo. E se não for, você perdeu O aquela tempo. hora de ouro onde o cérebro está absorvendo melhor as Informações, informações. Então, sim. acho que a mensagem é essa. Eu agradeço o convite, agradeço essa oportunidade de falar que, dentro da minha opinião, e de muita gente boa também, não estou me incluindo no gente boa, tá? Estou falando de gente boa que são meus amigos, Mas né? é. E que realmente há alguma situação que está aumentando mesmo é o número de casos. E a Sim, gente não consegue explicar isso só por conscientização, maior acesso, grupos culturalmente desfavorecidos, por questões sociais, questões de pobreza. Eu acho também que a gente tem um trabalho ainda de também levar conhecimento, levar informação e levar ajuda para todas as populações, que tem populações que não têm acesso a nada, né? Às vezes não têm acesso ao básico da sim, saúde. Isso também é muito injusto, né? Isso deveria sim, ser corrigido, porque a sim. saúde deveria chegar A para todos, todos. né? Como educação e tal. Então eu fico às vezes bastante assim pensativo, né, sobre famílias que necessitam da ajuda e essa ajuda não Não chega chega. por uma série de questões políticos, sociais. Eu acho que Sim, deveria haver mais espaço para todo mundo, né, com precisando de certeza, ajuda. com Então, me certeza. coloco aqui à disposição. Se quiser conversar mais sobre essas Sim, a coisas gente vai diferentes marcar, de sim, meio com certeza. ambiente, intestino, Aham, sono, tudo vamos isso que envolve marcar. autismo, eu terei todo o prazer de Com conversar. certeza. E a gente também de estar batendo esse papo, né, com você, assim. Adorei. Agradeço muitíssimo. Pode falar, doutor. Convidado, retornarei, tá? Isso. Agradeço a sua presença, né? Foi um bate-papo, né? Quem está aí nos assistindo e também vai nos assistir depois, porque nós vamos deixar essa live gravada. Inclusive vai para o YouTube posteriormente, né? Do Espaço Céu. E foi realmente muito bom a gente conversar, se rever, né? Já estivemos juntos agora, Sim, recentemente, temos os pacientes em comum, né? Onde a gente pode fazer uma troca muito positiva, né?
para o bem dos nossos pacientes, né? Sim. Então, agradeço imensamente a sua presença. que Foi agradeço um o grande convite. prazer conversarmos aqui sobre essa realidade do autismo, do aumento dos casos. Ah, sim. Muito obrigado novamente e fico à disposição. Obrigada. Obrigado, boa noite. Obrigada por todos que estiveram conosco nessa noite, nos acompanhando. E em breve teremos mais. Boa noite a todos.